fase avançada de correção, já está corrigindo pelo Google Docs. Nós estamos tentando implantar essa metodologia. O Aldemar o aluno que não souber usar o Google Docs também não entra mais no curso. Não souber preencher o curricular. O cara não sabe preencher o curricular, não sabe entrar no Moodle e não sabe ter Google Docs, já não entra, já é pré-requisito para não entrar no curso, porque não é possível mais, né? Então o Marcelo já introduziu essa maneira nova de avaliação, que é já corrigindo o Google Docs, que compartilha automaticamente com todo mundo para poder fazer essa nossa avaliação. Marcelo, por favor. Boa tarde, obrigado mais uma vez aos organizadores pelo convite. Eu estava sentado ali entretido, não com essa intenção, não tinha visto que tinha uma plenária cheia, eu me sentei aqui na mesa que eu pude observar. Mas esse tema é um tema que empolga muito, Jair. O Sérgio também está na banca para também, porque trata de Doppler, né? Mas algumas coisas que o Sérgio falou eu vou reforçar. Não precisa você ficar preocupado, como você sabe, a tese é mais para contribuir nessa defesa, mas é uma defesa, né? É uma coisa que você levou quanto tempo para fazer? 5 anos. 5 anos, né? Então você tem que defender mesmo, porque é como se fosse o seu filho, um filho científico. Claro, acatando depois as sugestões que forem úteis para o seu trabalho. E uma das coisas que me chamou a atenção, e eu fiquei muito alegre que esse livro é indicado para participar disso, o que me chamou a atenção é que já desde o título, quando você fala que o título alterações do padrão do fluxo sanguíneo após o tratamento endovascular do aneurisma sacral da aorta persistente, modelos suínos, embora seja possível ou não, dependendo da preferência, mas eu não vi nenhuma referência ao Doppler, né? Senti falta disso logo de início. Já que o Doppler, eu sei que ele foi o instrumento, ele foi a forma como foi utilizado, poderia ter sido uma outra, como os trabalhos que você citou, mas eu achei que o Doppler ele teria um pouco mais de espaço para isso aí, para que a gente colocasse essa informação, ou já fizesse uma alusão de que esse foi realmente o instrumento utilizado. Isso fez com que em alguns momentos o foco do trabalho ele ficasse realmente entre o interesse que você tinha realmente em saber do triplo distante, né, se ele resultaria ou não na exclusão, ou se ele poderia dividir um pouquinho aí desse estrelato aí com o Doppler também, já que também você vai falar na introdução que não tem nenhum trabalho com o Doppler. Então, se você está fazendo uma coisa que é inédita, eu acho que caberia a gente rever isso para valorizar um pouco mais essa utilização do Doppler. E aí isso acontece na revisão da literatura, quando você faz uma introdução, faz um levantamento bastante interessante a respeito do que é utilizado, e você fala do fluxo sanguíneo, que eu achei muito interessante também, porque pouca gente fala da reologia, da hemorreologia, né? O sangue, o Sérgio está aqui também deve ter apreciado isso. E você fala do fluido não newtoniano, compressível, laminar, rotacional, viscoso, e você diz que vai caracterizar então o fluxo laminar. Eu só sugeriria, depois você vai ver na correção aqui, que colocasse a parte que você diz newtoniano no final, porque depois você vai continuar somente usando essa característica. Mas o que eu tinha falado em interromper, na verdade eu estou fazendo no computador, porque a tese originalmente você sabe que extraviou e eu não tenho escrito aqui, por isso que eu estou fazendo no computador. Então, sem querer, a gente já lançou essa etapa aí de fazer já no computador, mas eu gostei. É a primeira vez que eu achei interessante. Não é porque eu queira, não, porque tá, a anotação está aqui. Então, assim, você faz uma explanação bem interessante, fala da reologia, fala do aneurisma da aorta abdominal, maravilhoso, fala do tratamento endovascular, e eu fiquei esperançoso. Fala dos stents, fiquei mais esperançoso ainda. E aí acabou a introdução, você diz apenas que não tem nada com Doppler. Mas o fato de não ter estudos com Doppler não faz com que ele seja desmerecido. Você deveria pôr aqui que a técnica que você pretende usar é o Doppler, né, e falar um pouco a respeito do Doppler genericamente. Até porque há necessidade de esclarecer isso que o Sérgio falou aí também, né, a respeito das características que vão resultar, inclusive, na limitação desse estudo, tudo em função do método que você escolheu para fazer essa classificação. Deu um bugzinho aqui, espero que não feche meu arquivo, senão eu vou ter que continuar. Cadê meu assessor informático? Ele tem um erro aqui que está no arquivo segundo ele recuperado, mas eu vou continuar com ele. Se você consegue tirar esse piãozinho do Mac, esse mais rápido para mim, mas eu vou continuar com o cara. Significa você está frente, eu sei porque ele está no modo de compatibilidade. Então, assim,
Eu senti falta disso já nessa questão da introdução, da revisão da literatura, falando ainda da revisão da literatura. Quando partimos então aqui para o artigo mesmo propriamente dito em português, como ressaltar, não vou me ater aqui, porque são muitos, mas tem muitos erros tipográficos, não é? Letras que estão trocadas, direita que está escrito errado, design que está escrito errado, e dá para ver que são erros de digitação. Existem alguns também ortográficos, precisa rever tanto o texto como a pontuação. Há também, como nas outras duas teses anteriores, aquela questão da coerência dos parágrafos, de você esgotar o tema e tentar fazer a coerência passando para o parágrafo seguinte, que pode ser uma confirmação do anterior ou uma oposição, mas isso está no arquivo, não está ali. E aí eu começo a ver algumas coisas muito interessantes no seu trabalho. Ele veio com as páginas numeradas, como deve ser, e eu comecei a ficar assim, bastante impressionado com a qualidade das imagens fotográficas que você usou no trabalho. Então, o da bolsa é excelente, né, do ponto de vista fotográfico, mostrando aqui na página 35. Depois você mostra o detalhamento que é o que você queria mostrar no vídeo, que não abriu ainda, desse implante, uma qualidade muito boa, e eu também fico ficando novamente emocionado agora com a qualidade fotográfica. Porém, quando você faz essa mesma documentação, já no caso aí, focando realmente o que a gente quer ver aqui, que seria o estudo mesmo, com essas imagens que o Sérgio falou, aí a coisa muda de figura. Quer dizer, o ponto principal, que é a imagem que é para ser obtida, e eu pude ver ontem que você tem muitas imagens, por isso eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Eu não entendi porque nesse momento, que é um momento crucial, as fotos que você utilizou não são as fotos que parecem ser mais relevantes. E o que o Sérgio falou é extremamente importante. Então eu fiz ali algumas anotações bastante interessantes a respeito disso, que se você vai usar o Doppler, você já não falou isso no início, isso tem como você pôr, não tem problema nenhum. Mas a obediência, a técnica, ela é primordial, porque sem isso você altera de fato os resultados. Isso aí também já propôs fazer as correções dos ângulos, a questão do ângulo, a questão do volume amostral, o tamanho do volume amostral, a padronização, de como foi feito esse exame. Você fez um exame em corpos, né? Não sei quem está fazendo sonografia em corpos aqui, mas isso é uma coisa que você fez. Como é que eu faço para fazer um corpo? Isso caberia em algum local. O que você padronizou, já que tem uma velocimetria mais ou menos semelhante entre os corpos, que foi feito todos com o abdômen fechado, como não poderia ser de outra forma diferente, para você procurar manter pelo menos as escalas de velocidade, porque você ajusta isso num tamanho semelhante, para não ficar uma escala com uma velocidade muito alta ou uma escala com uma velocidade muito baixa. Até coisas assim mais simples, como por exemplo, a orientação do que é direita e esquerda. Né? Você desligou as imagens, mas tem um animal, você tem aqui uma imagem que está, a imagem antes e depois, porém o antes está à esquerda do lado, no depois a esquerda está do outro lado. Né? Então, não tem porquê. Essa padronização, ela tem que ser obedecida, até para que você tenha uma avaliação em termos de profundidade de campo, de tudo, mais justa, mais semelhante. Fica ser fechado. Ok. Então, assim, nesse momento, aí eu vi a questão da fotografia, ela já não ficou tão boa, e essa questão dos ajustes, por exemplo, você não disse, o Sérgio pediu para explicar a respeito do que é a equação Doppler aí, do que é o índice de resistência, que você já disse que é uma variável secundária, mas assim, você fala ali que a intenção seria então avaliar qualitativamente esse fluxo, já que quantitativamente índice de resistência e índice de pulsatividade é ótimo, é um índice muito frio, tranquilo. Mas como você fez isso qualitativamente? O que é que você observou? Você esperou, por exemplo, que ele apresentasse aquelas imagens de hélice para dizer que o fluxo era turbilionar? Se você esperou, você predefiniu antes qual seria, então, o valor o valor de velocidade sistólica máxima para a partir daquele ponto você considerar hélice? Porque, como eu tentei ver na fotografia, aqui está impressa aqui, existe você colou uma informação em cima das informações que o aparelho está. Eu acho que você fez isso no Osiris ou alguma coisa assim. Então, eu não tenho como saber qual é o ajuste que o aparelho está, porque em cima tem um quadrinho com outras informações que você pôs. Então, eu não sei essas informações de ângulo, de volume amostral e principalmente da velocidade, para eu saber se aquela imagem que eu estou vendo mais vermelha, ou mais amarela, ou mais branca, ou azul, se ela está porque a sua velocidade está muito baixa ou não. E como você demonstrou, e é importante a apresentação por isso,
você demonstrou que a intenção do fluxo, quando você corrige esse fluxo pelas 3 camadas, é fazer com que haja fluxo laminar no interior do vaso. E o que você observou, mas que foi demonstrado também no trabalho anterior, é que há uma trombose por camadas do saco, já que é uma aneurisma sacular. Como foi observado isso? Você, por exemplo, utilizou, o que você poderia utilizar para medir baixa velocidade dentro do saco? Que recurso você tem de equipamento para fazer isso? Lá, o que a gente pensou? Primeiro, respondendo a pergunta, a gente usou um parâmetro sim, para todos os animais. Nós não mudamos na marca. Todos os animais foram influenciados com amplitude de ganho, o mesmo ganho. A gente tentou. Mas não está aqui, né? Eu falei, as imagens, elas são mais... Está faltando aqui. As imagens, elas falam mais, né? E o que acontece? Nós não mudamos o padrão. Certo. O aparelho foi travado naquele momento, com o ganho, a gente tentou o máximo possível. Sentiu o sentido do fluxo, a gente sabe isso. A gente pratica o Doppler já em mano. Então, essa colocação do aparelho para visualizar, no início nós tivemos dificuldade, fomos atrás do veterinário, o veterinário nos ajudou, porque o nosso âmbito é fazer uma avaliação do Doppler, o sistema venoso, sistema arterial carotídeo. Então, não é o nosso dia a dia fazer um exame de Doppler dentro da cavidade do suíno, né, mesmo ela sendo fechada. Então, a gente tentou, junto com o veterinário, padronizar essa captura das imagens. Então, a gente viu que houve mudanças nas velocidades, mas assim, o animal ele sofre repercussões hemodinâmicas no próprio ato anestésico. Então, a gente evidenciou que houve alguns picos aumentados de velocidade conforme o ato anestésico, mas a gente tentou no máximo padronizar essas imagens, não mudando a formatação de captura dessas imagens. Outra pergunta que o senhor fez? A outra é o seguinte, dentro do saco, para você observar o fluxo de baixa velocidade, que recurso você tem no aparelho para ver o fluxo de baixa velocidade? Tentei aumentar o ganho dele para poder ver se eu capturava algum fluxo intra-saco. Toda vez que eu conseguia aumentar o ganho máximo, eu não conseguia ver nenhum fluxo. Ou às vezes, igual eu mostrei ali, tem uma imagem clara ali que eu tentei aumentar o ganho máximo para ver a busca de fluxo intra-saco e não identifiquei. E a gente via até uma exclusão completa. Os trombóticos nós eliminamos. Então, a gente via que imediatamente, após o implante, muitos dos suínos não tinham mais fluxo lá dentro. Existe um recurso no aparelho que você pode observar fluxo independente da direção, que é para baixa velocidade. Esse recurso não foi usado. Chama Power Engine, depende da marca do aparelho. Power Doppler. Você teria a sua visão se o saco foi preenchido ou não, sem se preocupar com a direção do fluxo. Ele não foi usado na Power. Não. Até porque essa imagem, ela poderia ser trabalhada também no programa, se você quisesse image usado, ele funcionaria para isso. Mas aí a questão não é o ganho. Quando você realmente aumenta o ganho, se você trabalha com ganho total, ou você está, ou com aumento de potência ou aumento de ganho, significa que você está recuperando mais ecos, né? Não seria o caso para isso. Então poderia ter usado, mas tudo bem. Aí o que acontece mais nessa questão da imagem? Abriu aqui, vou perguntar novamente. Só um minuto, deixa eu só colocar aqui. Eu anotei aqui, vai estar tudo prontinho, uma letra bonita, inclusive, para você ler depois. Você não vai ter dúvida, né? Os parâmetros você já respondeu. Tem lugares aqui que está escrito ortografia e a ortografia mesmo, a ortografia. Cuidado para não ficar utilizando ultrassom, porque a gente não faz ultrassom, né? Faz ultrassonografia, né? Aqui temos muitos assim, aparelho ultrassom portátil, então isso aí tem que ser revisto. Você mostra imagens muito boas dos estentes que são colocados aí em bancada, fora do paciente, fora do animal no caso. E na tabela você dá aquela ênfase a respeito dos dados que são quantitativos, mas você não diz aqui na tabela, é obrigatório que a tabela ela conste também qual foi o método estatístico que utilizou naquela tabela. Além de ver escrito na tabela, ela tem que ser completa. O título da tabela ele tem que ser completo de forma que eu possa ler sem precisar recorrer ao texto. Falta isso, eu vi que tem dois animais, o animal número 1 e o número 7. Eles aumentaram um pouco o índice de resistência, você já explicou, que é provavelmente por conta dessa flutuação dos parâmetros. Como foi fixado em 7 animais, a amostra foi arbitrado, certamente o tamanho amostral ele influenciou nisso daí. Mas os 7 animais não é pelo que você escreveu lá, não é porque o COBER dita normas do número. Né? Aquilo ali não é para vir no método, é para vir na discussão, mas você pode argumentar melhor. Não é por conta do ficou parecendo que o COBER disse, se você vai usar 7.
Eu sei que existem outros motivos, inclusive financeiros, né? Porque povos não fica uma coisa barata, mas tem como você colocar. Me chamou a atenção também, Jair, aqui no gráfico 1, em que você coloca uma tabelinha embaixo, que eu acredito que seja própria do próprio sistema que utilizou, onde você coloca a média, no caso da velocidade sistólica pré e pós-existente, e você coloca 79,83, mais ou menos 174,8. Mais ou menos é quando a gente utiliza desvio padrão. E se for um desvio padrão de 174,8, tem alguma coisa que está bem equivocada. Então você precisa rever essas tabelas para esse vídeo. Porque isso aí é um intervalo de confiança, então ele não é mais ou menos, é de 79 a 174, com um valor médio de 127. Tá? Então está estranho isso aqui, tem que corrigir, não só na tabela como no texto, está escrito da mesma forma. As variáveis qualitativas que você enfatiza a ponto de você ter colocado em itálico, né? Basicamente as variáveis qualitativas precisa justificar, e essa questão do fluxo baixo que a gente acabou de comentar, não é somente medida de velocidade. E quando você chega no último parágrafo, você coloca as imagens projetadas, não são projetadas, mostradas pela ultrassonografia e avaliadas pelo duplex, são as figuras de 10 a 17. Você põe essas figuras que, como eu te falei, elas não estão padronizadas. Umas estão em poste transversal, umas estão em poste longitudinal. Então, você tem, que eu pude ver ontem, imagens melhores, você vai ter que selecionar imagens que tenham uma análise espectral limpa, né, porque isso daí também se deveu a esse fato. Não tem porque uma está transversal, a outra não está, uma está com... Então, você tem que ter um padrão e explicar isso. Porque o que aconteceu? Você pegou os resultados e jogou, como você falou. A imagem fala mais do que o texto, mas só que ela está falando depondo contra, como o Sérgio falou, e você tem imagens para você. Isso aí você tem que sentar e ver quais são as imagens, porque eu tenho certeza que essas aqui não são as melhores. Tecnicamente, as imagens elas estão comprometidas, ela precisa realmente que seja modificado isso aqui. Bom, no final, então, você vem para a discussão, você faz a primeira parte da discussão do modelo, e aí você valoriza mais uma vez a questão do modelo. Já foi publicado esse trabalho sobre o modelo? Não, vai ser aí. Do modelo experimental. Fala da questão do anônimo secular. Isso. Fala, mas já está publicado, né? Do Maurício, né? Não, o Maurício foi uma publicação, mas não saiu mesmo. Fala novamente aqui a respeito também dos outros trabalhos, que não são trabalhos, inclusive o trabalho mecânico que você falou. Eu vi agora na sua apresentação que ele é um modelo matemático, porque você disse que tem medida de fluxo, mas não disse como foi feito. Aí eu vi agora que é um modelo matemático, o modelo matemático computacional. Ele pega os dados e lança no computador. Fala de um trabalho de terceira linha que foi feito a medida em cães, e não em porcos, e foi feito com ressonância, e não foi feito Doppler. E esse trabalho é um dos trabalhos, um dos poucos, mas você não disse quais são os poucos trabalhos. Você diz assim no parágrafo: poucos trabalhos experimentais mostram alteração de padrão de fluxo no estente multicamada. Mas quais são esses poucos? Porque se são poucos, é a obrigação citar. Se forem muitos, você vai escolher alguns, mas se forem poucos, você deve citar. Você não coloca na referência aqui na discussão. E no final aqui, que eu fiz já esses comentários antes, você faz alguns comentários a respeito de, assim, você diz o seguinte, que a ultrassonografia com Doppler swing mostrou ser possível a análise não só da presença do fluxo no interior do saco aneurismático. Quer dizer, isso aí você está justificando que você usou o ultrassom, mas o seu foco você não tinha dado esse valor ao ultrassom antes. Ele está aparecendo agora, né, dizendo, olha, o ultrassom é bom, mas você não falou dele antes, você está falando dele no final. E fala assim, como também avaliar características desse fluxo com o maior número de informações. Mas que informações mais? Você diz isso e fica vago, eu não sei que informações são essas. Né? E por fim, você não estava contente, ainda disse que ainda tem um custo menor. Mas você só pode falar de custo se você comparar. Por exemplo, se você comparar isso aqui com uma análise com modelo matemático, ele só usa o computador para fazer. Eu acho que tem um custo menor do que você pegar os 7 porquinhos e fazer tudo que você fez. Então, quando for falar de custo, você só está autorizado a falar se você fez uma análise de custo. Se não fez análise de custo, é melhor sair dessa, ficar fora. E por fim, na conclusão, tem um errinho aqui de português que você botou estente tripla camada. Não é tripla camada, é tripla camada, então precisa rever essa questão. O trabalho é um trabalho que eu continuo. No final do trabalho eu recuperei a minha informação. É um trabalho que tem realmente um potencial muito grande. Precisa fazer uma série de ajustes, mas não compromete
na minha visão, o conteúdo do trabalho, mas é preciso fazer isso. Até porque, como eu disse, como você fala durante o trabalho, o Doppler ele não foi utilizado para isso. Então precisa enfatizar e valorizar muito essa questão do método que você usou. E precisa, mais uma vez, ter fé nos resultados. Né? Você fez um trabalho, levou 5 anos, você obteve o resultado, mas você valorizou pouco o resultado. Porque todo o seu resultado dependeu do Doppler, e você não falou do Doppler. Você se encantou muito com o stent e não falou do Doppler, que foi o que permitiu apurar os resultados. Precisa dar, se você convida um determinado aspecto para ser variável, tem que dar tratamento variável. Se você utilizou um método, você tem que dar a ele devido também valor. Tem que valorizar, isso que vai valorizar o seu trabalho. Era isso. Muito obrigado, senhor. Agradeço as relações. Muito obrigado pela antecipação já online no Google Docs, que como o professor Guilherme citou. Com certeza a gente vai em busca desse trabalho, é sempre a melhora. Nós vamos corrigir, como o doutor Sérgio, eu agradeço formalmente aqui a contribuição que ele teve em relação ao ultrassom, uma pessoa de expertise fantástica nesse ultrassom. O Marcelo também, de forma nenhuma, o Marcelo sempre foi construtivo lá na nossa formação, e acaba realmente que nós vamos mudar essa introdução. Nós vamos colocar aqui, já enfatizando aqui o duplex, a gente quis mostrar essa mudança, realmente a gente pegou um pouco aí na não colocação do duplex, vamos trabalhar mais em cima disso. Essas imagens, como o senhor disse, a gente tem muitas imagens, nós temos que sentar, eu vou pedir a ajuda do senhor, do Dr. Sérgio, nós vamos tentar colocar as melhores imagens possíveis e se necessário for, as correções de ângulo, se houver. E muito obrigado pelas correções, com certeza nós vamos acatar o Marcelo. Muito obrigado. Só em resumo, eu diria que precisa ter equação Doppler na introdução. Se você usou índice de resistência e velocidade, também coloca. O índice de resistência também muito bem colocado pelo Dr. Sérgio. E aqueles números que são muito valorosos também, como o Marcelo falou, tem que dar muita importância. Teve diferença esteticamente significante na velocidade do fluxo. Isso para essa técnica nova que nós estamos propondo, eu estou defendendo essa técnica no mundo inteiro, eu preciso desses dados bem diretos. Porque diminuir essa velocidade de fluxo quando você coloca o stent, isso é importantíssimo, porque todo esse fluxo foi remodelado. E essa é a comprovação da sua técnica. Tá? Então eu estou precisando desses dados para que eu defenda essa ideia e caminhe com a pesquisa adiantando. Tá? Então isso é muito importante, a fórmula do Doppler, a fórmula do índice de resistência tem que estar dentro do seu artigo, né? Você vai depois publicar. Outra coisa que eu me lembrei é que a maioria dos stents aumenta a velocidade. E aí a gente tem uma situação que diminui a velocidade. Isso precisa ser salientado. Isso é muito importante. Por que diminui a velocidade? Porque quando você superpõe os 3 stents, diminui muito a comunicação de um compartimento com o outro. Então isso é um dado para que as pessoas não entendem porque é que o triplo stent dá certo, é porque a gente fica pensando em pressão. Não é a pressão, é remodelamento de fluxo. Isso é a grande sacada da nossa técnica. Isso aí também ele chamou a atenção do volume de amostragem. Essa velocidade talvez não tenha sido em toda a aorta, mas tenha sido naquele fluxo que vai para o aneurisma. Então precisa fazer um comentário para saber onde você colocou o volume de amostragem, mostrando alta velocidade e depois mostrando que a velocidade decaiu. Então essa foi a máxima velocidade que você mediu naquele segmento. Então o volume de amostragem foi colocado na região de máxima velocidade, depois colocado no stent, diminuiu a máxima velocidade e não necessariamente nada a ver com fluxo volumétrico. Quantidade de sangue a gente não tem nada a ver com isso, só a velocidade máxima. Nossa última reunião, semana passada, o Maurício apresentou já a proposta técnica dele, a proposta de doutorado, que é fazer a avaliação do fluxo na aorta e renal, pré-colocação do triplo stent transrenal. Né? Aí perguntaram o ultrassom, eu falei, o Jair já está pronto para isso. Nem sabia da sua tese ainda, como você sairia. Mas já botei você
o grupo Obrigado, professor. dos porquinhos do doutorado. Tá? Obrigado. Pra você não parar, né? Se separar, você sabe que não é fácil, né? Eu andei atrás de vocês 5 anos. Tá? Tá certo?